Agora, vocês que têm suas Bíblias e desejam anotar o texto, eu desejo ler 2 lugares das Santas Escrituras hoje à noite, um em Isaías e um em São João. Eu desejo ler em Isaías capítulo 42 e em São João capítulo 12. Eu desejaria ler as Escrituras. Isaías 42 inicia com o versículo 1, e vai abaixo a incluir o versículo 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e a quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está. E o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto de um povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão as prisões, e do cárcere os que jazem em trevas. Agora no capítulo 12 de São João, e vamos começar com o versículo 17 e ler abaixo por volta do versículo 28. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Veres que nada aproveitamos? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Ouça agora. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. Agora eu tiro disto um texto que eu tenho usado de uma outra maneira. Senhores, queríamos ver a Jesus. Vezes antes eu tenho abordado esse tema, porém um pouco diferente do que eu viso para hoje à noite. Agora este é um cenário de cena incomum para uma mensagem de Natal. Porém eu suponho hoje que vocês, no rádio, vocês ouviram 3 homens do Oriente são, e Pequena Cidade de Belém, e Noite de Paz, e ouvi ministros falarem de seu nascimento e assim por diante. E eu colocando a minha mensagem de Natal hoje à noite, depois que vocês ouviram tanto disto essa tarde, nos últimos 2 ou 3 dias, eu pensei em tomar um parecer diferente disto, não de seu nascimento, e falaria de uma outra maneira. E este cenário mais incomum, porém, são nas coisas incomuns que nós vemos a verdade da palavra de Deus. É na coisa incomum. Foi no cenário incomum da palavra de Deus que as pessoas o reconheceram ser o Messias. Não o cenário comum que os fariseus e saduceus vinham dizendo-lhes. Foi a coisa incomum ver o Messias nascer em um estábulo, ao invés de descer dos corredores do céu como eles pensavam que ele viria,
ou como eles disseram que ele viria, foi uma coisa incomum quando no Rio do Jordão, quando as montanhas saltaram como carneirinhos, e os mensageiros colocaram-se diante dele. Ao invés dele ser um sacerdote culto e fino que sairia para anunciar a sua vinda, viram um homem todo barbudo e cabelo emaranhado, e um pedaço de pele de animal em volta dele para servir de casaco, e saía em lama acima de seus tornozelos, talvez, e pregava uma mensagem tão viva, e dizia aos fariseus e saduceus, e chamava aqueles eruditos de raça de víboras. Aquilo era incomum um homem fazer isso. Porém, também era a maneira de encontrar a verdade e a vida, a maneira incomum, não a maneira rotineira e estabelecida, porém, a maneira incomum. E é o desejo do meu coração hoje à noite que nessa escritura incomum, que nós encontremos o verdadeiro significado do Natal, o que o Natal significa para nós, da maneira que deveríamos fazer isto. Agora, como nós deveríamos abordar o Natal. Agora nós encontramos aqui, como lemos, que estes gregos desejaram vê-lo. Eles vieram para encontrar Jesus. Sem dúvida que eles, como você e eu, ouviram falar dele. As grandes obras que ele havia feito e a grande pregação que ele havia feito e as coisas incomuns de sua vida. Deste modo, ele tornou-se uma pessoa incomum. E eu desejaria parar aqui apenas o suficiente para dizer isto, que quase sempre, quando você encontra Deus numa pessoa, você encontra uma pessoa muito incomum sendo usada da maneira mais incomum. Assim que Jesus era este tipo de pessoa e ele atraía as pessoas para descobrir exatamente o que ele era e quem ele era. E naturalmente estes gregos eram pagãos, idólatras, porque os gregos adoravam ídolos. E eles foram grandes, eu diria, escultores e atletas. E tinham muita arte, os gregos tinham. Grande arte grega que nunca foi superada mesmo até este dia, até suas artes. E eram grandes pessoas atléticas. E sabendo que havia um Deus em algum lugar, e eles tinham milhares deles que adoravam, e eles tinham ouvido falar de um Deus histórico que fez grandes milagres entre os hebreus. E então, eles também tinham ouvido falar que este Deus, que costumava ser o Deus hebreu operador de milagre, estava lá em suas terras com eles novamente. De modo que isto atraiu a atenção deles, deste modo eles vieram para ver Jesus. E note, normalmente, a maneira que as pessoas desejam encontrar Jesus é encontrar alguém que saiba como levá-los a ele. Um líder ou um de seus servos é a maneira que eles o encontram. Deste modo, Jesus, se ele alguma vez escolhe um servo, ele sempre escolhe alguém que traga o povo até ele, porque é seu propósito servir ao povo. Agora, nós encontramos que eles foram conduzidos à sua presença. Agora, estes gregos, Filipe, eles haviam consultado Filipe e Filipe disse: agora, aqui está alguém que deseja ver o nosso Senhor. Por isso, não seria certo para mim ter a honra de apresentar estes gregos ao meu Senhor. Por isso, vou apanhar André para ir comigo. E deste modo, eles foram e apanharam André, e tanto André como Filipe foram e apresentaram estes gregos a Jesus. Agora, aqui está uma grande coisa e um texto que é incomum. Simplesmente tão logo que estes gregos foram dirigidos a Jesus, Jesus não dirigiu para si mesmo, ou ele não se deu a conhecer a eles, porque não se pode conhecer Jesus dessa maneira. Não se conhece Jesus dessa maneira. Porém, tão logo que nós vemos aqui na Escritura que quando estes gregos foram trazidos a Jesus e estavam em sua presença, parece que Jesus teria dito: bem, este sou eu sou o Messias da raça judaica que foi predito pelos profetas pela inspiração por através dos séculos.
E eu estou aqui agora. E eu nasci em Nazaré. Eu sou de mãe judia, meu pai é Deus, e eu estou aqui agora para dar-me a conhecer a vós, gregos. Agora, isso seria mais como que a versão de 1961 disto. Porém, olhe, tão logo que eles foram levados em sua presença, essa é a coisa principal, levar as pessoas em sua presença. E tão logo estiveram em sua presença, Jesus disse: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Que coisa incomum! Ao invés de aceitar a apresentação deles, a coisa que ele fez foi dirigi-los a um lugar que eles pudessem encontrá-lo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O que ele fez aqui? Ele os dirigiu a essa grande verdade como vê-lo. Eles não puderam vê-lo da maneira da vida eterna, apenas ali de pé, da maneira que ele estava. Ele era um homem. Algumas manhãs atrás, eu tive uma visão por volta das 9 ou 10 horas da manhã. Eu havia estado orando ao Senhor, sentindo um chamado, movendo-me constantemente para os campos estrangeiros este ano. Iniciar agora mesmo todo o mundo. Eu desejo ir à Noruega e eu desejo ir até a Alemanha, África e muitas das nações este ano, se o Senhor permitir. Um chamado mesmo em meu coração para ir. E eu estava orando ao Senhor e uma visão veio sobre meus olhos. E eu estava de pé. Logo andei como de um lado para o outro e entrei numa sala onde havia duas mulheres, especialmente. Uma estava em um balcão e a outra estava em um balcão. Elas estavam vendendo coisas diversas. Bem, eu fiquei parado por um momento e perguntei-me do que se tratava. Logo, eu vi um homem entrar e ele comprou da mulher, neste balcão, um pequeno frasco de perfume para mandar para uma outra, sua esposa, talvez. Então eu fui e disse: quanto custa esse perfume? Eu queria um para minha esposa, porém eu quero lilás. Eu gosto de lilás. E ele disse, ou a mulher disse, melhor dizendo, este pequeno frasco que aquele homem comprou para sua esposa custa 40 centavos, porém não é lilás. Este outro frasco de lilás custa 1,98. E eu disse: eu levarei esse. E eu peguei minha carteira para apanhar o dinheiro. Eu pensei ter dado para ela 2 notas de $1. Tendo entregue de volta, ela disse: senhor, eu não conheço este dinheiro. E ela entregou de volta a mim, e era uma nota de $5 canadenses. E eu disse: perdoe-me. Eu pensei que fosse $1. Eu disse então: eu sou missionário, e em minhas missões, eu consigo dinheiro de diversas partes do mundo. E nisto eu cometi um engano. Logo, ela me deu os $5 de volta e eu lhe dei o dólar americano e ela me deu o troco. E ela disse: um missionário? E eu disse: sim, senhora. E enquanto eu estava falando ou olhando para ela, ela olhou para a mulher ao seu lado e ela, de certo modo, fez sinal com a cabeça. E ela disse: querida, você crê que o irmão Branham está correto, que nós, mulheres, hoje teremos que viver como ele nos falou, com o cortar de nosso cabelo e o uso de nosso vestuário e coisas assim? Disse: você não acha que ele está errado nisso? Ela disse: sim, e ela disse: siga adiante, querida. Você, Ruth, ou seja qual fosse o seu nome, disse: você tem a inspiração, diga. Bem, rapidamente eu soube que estava na visão, logo eu soube que isso era aquelas 2 mulheres sempre, está vendo? Tanto a igreja unicista como a trinitária, ali estavam elas, ali de pé. E disse: sim, disse, eu não acho que nós deveríamos, porque nós nunca vimos seus olhos, nós nunca vimos sua aparência. Nós não saberíamos com que ele se parece, logo, porque nós o faríamos. E eu estava usando um velho traje de patrulha, e eu disse para a mulher, eu disse: só um momento, minhas irmãs. Vejam, vocês têm de viver exatamente de acordo com a Bíblia, não importa como isto fosse.
Ela disse: porém, nunca vivemos lá no passado e nós nunca o vimos. Eu disse: eu o vi. E eu disse: o negócio é que... Eu pensei: Senhor, agora eu estou diante de duas grandes astutas igrejas. Agora tu tens que dar-me sabedoria. E logo então eu ouvi a mim mesmo ir falando: eu desejo que vocês examinem isto. Nunca pensei nisto em minha vida. Eu disse: um homem hoje tem que ser como ele era então, porque ele é o mesmo homem. Ele é constituído de 5 sentidos. E se ele parasse e olhasse para ele diretamente na face, ele ainda teria que ter esse 6º sentido da fé para crer nele, não importa com que ele se parecesse. Ele, mesmo assim, teria que crer nele. E elas esconderam suas faces com vergonha e disseram: nós nunca consideramos isso, Senhor, dessa maneira. E começaram a sair. Logo eu me virei e comecei a ir aos campos missionários, o que sei que era um chamado de volta ao campo. Agora veja, ele lhes dirigiu ali em sua presença. Cristo os dirigiu à verdade. Ele disse como que para vê-lo era ir até a cruz. É aí onde está, na cruz. Se o grão de trigo não cair, fica ele só. E se ele não morresse, ele teria que ficar só ele próprio. Se ele não morresse, porém ele sendo o grão de trigo que caiu na terra, e logo se ele cai na terra, ele disse que ele dará muito fruto. Se ele cai na terra e morre, primeiro tem que ser um grão com germe, ou não dará fruto nenhum. Porém tem que ter vida nele antes que ele possa cair na terra. E ele tinha vida eterna nele, porque ele era Emanuel. E ele teve que dar sua própria vida para dar vida novamente. Tome como o trigo. Você diz: como poderia um grão de trigo? Aqui está o que acontece. Um grão de trigo cai, ele dá 100 grãos. 100 grãos caem, dão 1000 grãos. 1000 grãos caem e dão 1 milhão de grãos. 1 milhão de grãos caem e dão uma barcaça carregada. E seguidamente, até que alimente o mundo inteiro. Isso é o que ele quis dizer. Se eu viver minha vida só e morrer desta maneira, apenas viver minha vida só, bem, então não haverá nenhum fruto depois de mim. Porém, se eu caio na terra sob a vontade de Deus, e eu produzirei um novo nascimento. E nesse novo nascimento ele produzirá um outro com novo nascimento, e um outro com novo nascimento, até que o mundo inteiro será missionarizado e o evangelho pregado. Este evangelho deve ser pregado em todo o mundo como testemunha de mim. Estes sinais seguirão os que crerem. Logo, se nós mesmos então, em nosso ministério e em nossos pensamentos e em nossa vida, se nós ficarmos como estamos, nós não podemos fazer nenhum bem. Nós temos que morrer também no altar, ou nós viveremos só. Nós viveremos para alguma denominação ou algum credo. Nós viveremos para alguma organização. Porém, se nós morrermos para nós mesmos, então o Espírito Santo se espalhará por todo lugar através de nossos lábios. Nós temos que morrer. Tantos hoje, assim é como agora que se nós devemos compreender que nós temos que morrer para produzir nova vida. Deste modo, ele falou tanto quanto a isto: se vós quiserdes me ver, tendes que morrer. Morrer para vós mesmos, e então produzireis uma nova vida. Agora, se nós desejamos vê-lo, se você alguma vez espera vê-lo, você nunca o verá por unir-se a uma igreja, algum livro de leis que você guarde, alguns credos que você sirva. Você o verá quando você morrer, quando você vem ao Calvário e é crucificado para você mesmo. E então você verá Jesus. Queríamos vê-lo. Primeiro, antes que ele dissesse algo, ele os dirigiu ao lugar de encontrá-lo. Como com todos os gentios ou todas as pessoas, encontra-se Jesus na cruz, quando se é crucificado com ele. Hoje nós tentamos encontrá-lo em tudo. Nós tentamos encontrá-lo num edifício de igreja. Nós tentamos encontrá-lo numa denominação.
Nós tentamos encontrá-lo ao recitar algum credo. Nós tentamos encontrá-lo guardando certos dias, obedecendo certos rituais. Porém, nós não podemos encontrá-lo até que venhamos ao Calvário. Ali nós somos crucificados, caímos no pó da terra e morremos para nós mesmos e então renascemos. Então nós encontramos a Jesus. Tantos tentam hoje guardar a si mesmos e manter a sua própria ideia. Eu tenho minha maneira quanto a isso, eu creio nisto. Porém, você não pode encontrar Cristo até que você morra para si mesmo e aceite-o a palavra. Então você encontra a vida. Vamos ver. Quão diferente hoje! Quão diferente hoje com as igrejas ou os discípulos de hoje. O que eles fizeram? Se você chegasse aos discípulos hoje, aqueles discípulos antes que fizessem qualquer coisa, eles levaram estes gregos diretamente para a presença de Jesus. E se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele terá que atuar da mesma maneira hoje se você for levado à sua presença. Os discípulos hoje são tão diferentes, pois hoje eles tentam levar você a um berço, ou a uma manjedoura, ou a um Papai Noel, ou a um coelhinho para a Páscoa, ou a alguma outra coisa ao invés de a Cristo. Eles nunca levaram você à presença de Cristo. O Natal não é Cristo. Hoje eles o levam a algum outro lugar, a alguma estátua, a alguma igreja, a alguma organização, algumas leis doutrinárias, porém nunca o levam à presença de Cristo. Um verdadeiro discípulo genuíno o levaria diretamente à presença de Cristo e dali Cristo mostraria a você o que você teria de fazer. Agora, o Espírito desapareceu do Natal, alguém disse hoje. Eu os ouvi no rádio, disseram um homem expondo um raciocínio, um ministro, acerca de tantas pessoas hoje dizendo: o Natal não é isto, e nós não deveríamos ter Papai Noel e coisas tais. E esse sujeito tentou tornar claro seu ponto, que se você tirasse o Papai Noel do Natal, você tiraria o espírito. Você tiraria o espírito do Papai Noel. Isso é verdade. E o espírito do Papai Noel não é Papai Noel, algum mito da Alemanha, uma tradição católica alemã. Não é o espírito que faz o Natal. O Espírito que Cristo indicou era o Espírito Santo, o qual não é uma celebração, porém uma adoração do Deus vivo. Porém ele disse: tira-se o Papai Noel, não há mais espírito de Natal. Poderia você imaginar um ministro dizendo isso no ar? Porém, isso é o que ele disse. Disse: tira-se o Papai Noel e não se tem mais espírito de Natal. Bem, talvez seja usando a palavra missa de Cristo. Você talvez não tenha muito disso. Porém, tire o Papai Noel da sua vida. Abra seu coração e deixe Cristo entrar. Morra para estas coisas do mundo para ter o verdadeiro Natal. Sim, é muito diferente do que costumava ser, porém tem mudado. Não, Cristo não tem mudado. Os discípulos hoje são muito diferentes dos discípulos do passado. Hoje os discípulos trazem os oradores, ou os que buscam, melhor dizendo, ao contrário, os discípulos do passado que levavam o que buscava para a presença de Deus. E hoje os discípulos do dia os trazem para a presença de alguma organização de igreja, alguma afiliação, algum credo, alguma doutrina, ao invés de levá-los para a presença de Cristo. Nós tomamos a palavra Natal. É muito raro você alguma vez ouvir o nome de Cristo ser mencionado. Não se ouve ser mencionado. As luzes e os enfeites estão voltados para o Papai Noel, não para Cristo. As pessoas mal sabem para que é o Natal verdadeiramente. Simplesmente o paganizaram até que se tornou todo pagão. É um grande dia comercial de celebração. Agora, se desejam fazer um dia comercial como o Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou Dia dos Filhos, ou Dia das Filhas, isso está bem. Porém, mantenha esse comércio fora do Natal.
E eu vi um sinal há não muito tempo atrás, dizia: coloque Cristo de volta no Natal. Agora, levam-lhe a uma igreja, você aprende um credo, eles o trazem a um Natal, e o que você faz? Você vê um Papai Noel. Eles o trazem a uma igreja, você vê uma organização. Porém, Cristo os levou até a cruz. E quando você acha um verdadeiro discípulo que o dirigiu para Cristo, Cristo o trará até a cruz, onde você é crucificado com ele. E vida eterna dele e sua vida unem-se. E sua vida morre, e você adquire vida eterna dele. E então você é um filho de Deus. Amém! Que diferença do discípulo do passado e do discípulo de hoje. Se você mencionar a um discípulo: eu gostaria demais de conhecer o Senhor Jesus. Bem, agora olhe, nós pertencemos a certa igreja. Venha e una-se a isso, una-se a nós. Está vendo? Ou nós pertencemos a esta certa sociedade e venha unir-se a isso. E agora, isso é o que você ouve. Porém, o próprio Cristo dirigiu as pessoas para a sua morte e disse: se um grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Oh, como isso é diferente. Sim, Senhor, como é diferente. Porém, a sua vida e a vida dele encontram-se uma com a outra. Não na igreja, não no edifício, não no credo, não em boas obras, mas na cruz, onde você é crucificado com ele. É aí onde você encontra Cristo. Você não o encontra por viver melhor, virar uma nova página, começar uma nova vida. Você não encontra a Cristo. Você encontra a Cristo somente na morte, não numa manjedoura, não numa confissão. Crer em certos credos e fábulas, você não encontra Cristo ali. Um verdadeiro servo o leva até ele, e ele é a palavra. Você diz: então, irmão Branham, se Cristo estivesse na terra hoje, um verdadeiro servo o levaria até ele. Cristo. Bem, Cristo está aqui na forma da palavra, e a palavra traz vida, porque ele é a palavra. Cristo é a palavra. Sim, Senhor. Ele próprio é a palavra. O verdadeiro servo sempre leva você à palavra. Agora, ele é a palavra. Ele é esta Bíblia vivificada. E quando você morre para si mesmo com Cristo como um grão de trigo, então a palavra vive em você, dá os mesmos resultados como ela deu naquele grão de trigo vivo que havia de cair na terra. Amém! Vocês são participantes em sua ressurreição. Vocês são participantes com ele em todas as suas bênçãos, em todas as suas manifestações. Vocês são participantes com ele em tudo o que ele fez. Agora, ele é a palavra com a verdadeira interpretação dela. Agora você diz: nós cremos na Bíblia, Senhor, nós cremos na Bíblia. Porém, agora, se você cresce na Bíblia, Jesus disse isto na Bíblia, São João 14:12. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, também as fará. Essa é a verdadeira interpretação da Bíblia, pois o próprio Deus está em você, falando a sua própria interpretação. Glória! Essa é a verdadeira interpretação. Deus em você, interpretando suas próprias palavras. Amém! Não disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem? Deus em você, dando sua própria interpretação. Você não tem que olhar para uma outra pessoa, dizer: a palavra diz isto. Creia nela, e ela interpretará a si mesma, porque é Deus usando você para interpretar sua própria palavra. Amém! Cristo é a interpretação viva de sua própria palavra. Vamos olhar para como ele interpretou a palavra. Agora, se ele tem a interpretação correta, agora, nós vamos aqui até os metodistas, eles dizem: nós temos a interpretação correta. Os batistas, eles dizem: nós temos a interpretação correta. Presbiterianos, nós temos a interpretação correta. Igreja de Cristo, assim chamada, nós temos a interpretação correta. Todas elas têm a interpretação correta. Elas são todas diferentes umas das outras. Então,
há algo errado em algum lugar. Agora, a única maneira que nós podemos encontrar é encontrar a maneira que Jesus disse aos judeus como interpretar a palavra. Amém! E se Cristo disse assim, isso o faz correta. Os metodistas dizem a maneira que nossos irmãos a interpretam, o concílio. Os batistas dizem a maneira que nós a interpretamos. Os presbiterianos dizem a maneira que nós a interpretamos. Porém, é a maneira que Jesus a interpretou que está correto. Vamos olhar como ele interpretou a palavra. Ele disse, se eu não faço as obras da palavra de meu Pai, não creiais em mim. Isso encerra. É assim que ele interpretou. Ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu tenho feito. E se eu não faço as obras de meu Pai, não creiais de modo algum. Amém! Isso encerra. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Agora, tem que haver algo correto e algo errado, ou então o que nós estamos fazendo, do que nós estamos brincando? Para que estamos nós indo por aqui fingindo ser cristãos e fazendo isto, aquilo e aquilo mais, e unindo-nos a esses credos e apertando mãos com esse tipo de pentecostes, ou aquele, ou metodista, ou presbiteriano, ou batista, ou católico? De que se trata tudo isso? O que nós estamos fazendo? Brincando de esconder o apagador? De gato e rato? Onde nós estamos? Então há somente uma maneira, somente um fundamento, há somente um caminho seguro. É a interpretação que Jesus deu à palavra. Aleluia! Essa é a interpretação que está correta. Disse, se eu não faço as obras que Deus disse que eu faria, então não creiais em mim. Amém! Essa é a interpretação. A interpretação de hoje é, Jesus disse, aquele que crer em mim, as mesmas obras que eu faço, ele também as fará. E a Escritura também disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse, assim é como sabeis se eu vim de Deus ou não. Assim é como chegar a saber. Eles disseram, agora espere um minuto. Temos por pai Abraão. Ele disse, nossos pais comeram maná no deserto e Jesus disse, estão todos mortos. Nós bebemos água da rocha ferida e todos eles estão mortos. Ele disse, porém, eu sou aquele pão da vida que veio do Deus do céu. E não sou eu que fala, é meu Pai que habita em mim. Ele é o intérprete daquela palavra divina. E ele prova de novo que ele é Deus, porque ele está fazendo exatamente comigo o que ele disse que ele faria. Amém! Essa é a Escritura. Essa é a mensagem para se levar as pessoas, não um berço, não uma manjedoura. O Natal não é mencionado no livro inteiro da Bíblia. Nenhuma só vez Jesus mencionou o seu nascimento para eles, porém, para a sua morte. Nenhuma vez sequer Jesus disse, una-se a uma igreja. Nenhuma vez sequer ele disse, recite um credo. Porém, ele disse, vinde a mim. E ele disse, aquele que vem, as obras que eu faço, o seguirá, assim como está em mim. Pois se eu não faço as obras do Pai, não creiais em mim, porque a palavra disse que quando o Messias viesse, estas coisas ocorreriam. Ele será um profeta. Sim, ele seria um profeta. Ele seria um vidente. Como Moisés foi, o coxo saltaria como um servo, o cego veria, o surdo ouviria. Ele mostraria nele como ele poderia operar os sinais do Messias. Agora, se os sinais do Messias não vindicam o meu ministério, ele disse, então não creiais em mim. Porém, aqui está onde vós interpretais a palavra, ele disse. Se eu não tenho estes sinais, então não creiais. Porém, se eu produzo os sinais e vós não podeis crer em mim, interpretando a palavra, crede nos sinais, pois eles falam da palavra. Essa é a verdadeira interpretação dela. É isso. Essa é a mensagem. Você não tem que tomar a palavra de ninguém. Você não tem que unir-se a nenhuma igreja. Você não pode unir-se a uma igreja. Você pode unir-se a essas organizações, porém, a Igreja de Deus, você nasce nela do Calvário. Você diz, bendito seja Deus, eu nasci sim, irmão Branham.
Então as obras que Jesus fez, você também as fará. É o que Jesus disse, está vendo? As obras que eu faço, o quê? Ele disse, as obras que eu faço testificam de mim. Aleluia! As obras que eu faço, elas dão testemunho. Você não está vendo? Em outras palavras, os sinais do Messias? Vós não podeis ver o que o Messias havia de fazer? E não credes que eu tenho a interpretação correta da palavra? Então por que meu pai a está confirmando? Pensais que eu sou tão duro com vossas organizações? Ele disse. Se vós pensais que eu sou tão radical e vós dizeis que eu sou um demente, que eu tenho um demônio, que eu perdi meu juízo. Eles disseram a Jesus que ele havia perdido o juízo. Perder o juízo significa louco. Tu estás louco. Tu não pertences aos nossos grupos e tu estás aqui como um demente. Tu perdeste o juízo. Então Jesus pôde dizer-lhes isto. Então, se vós sois de Deus, onde estão os sinais de Deus? Se vós credes em Moisés, onde estão os sinais de Moisés convosco? Se vós credes nos profetas, onde estão os sinais dos profetas convosco? Logo, se vós não podeis crer que eu tenho a interpretação correta, crede nos sinais, pois eles testificam que eu estou certo. Aleluia! São eles que testificam de mim. Eles dão testemunho se eu estou certo ou não. Todo aquele que o Pai me deu seguirá isto e chegará a isto. E ninguém poderá vir a não ser que o Pai o chame. Correto. Todavia, ele havia feito tantas obras. A Bíblia disse. Todavia, eles não puderam crer nele, porque Isaías disse, eles têm ouvidos e não podem ouvir, olhos e não podem ver. Eles estão cegos como um morcego. Todavia, eles não podem ver, porque os profetas disseram que eles não poderiam. Agora, a mesma coisa é hoje, como foi então. Sim, disse, se não podeis, eu faço as obras. Não sou eu que estou falando a palavra, não sou eu que faço as obras, pelo contrário, é meu Pai. E se vós sabeis o que Deus foi criador. Deus foi aquele que estava em Moisés. E Deus em Moisés predisse meu dia. Deus estava no Antigo Testamento, ele disse, a fim de dizer, aquele que estava nos profetas vos disse que aquele profeta principal viria algum dia, e para ele os filhos seriam ajuntados. Se vós não podeis crer que eu estou interpretando a palavra para vós, então crede nos sinais, pois eles falam de mim. Eles não puderam crer. Eles não puderam ver. Ele era Deus em carne, porque o que ele era? Ele era a palavra manifestada. Ele era o que Deus havia prometido. Ouça, Tabernáculo Branham. Preparem-se nesta noite de véspera de Natal, estão vendo? Se ele não fosse, então Deus não o teria vindicado. Certamente. Em outras palavras, ele poderia dizer, qual de vossos grupos, fariseus, saduceus, ou seja o que fossem, qual de vossos homens, qual de vossos sumos sacerdotes, qual de vossos eruditos, Deus usa para falar sua palavra e manifestá-la para dizer que está certa? Bem, eles podem ter dito, nossos homens são instruídos, nós somos sábios, nós conhecemos essa Bíblia de geração a geração. Bem, então, por que Deus não faz isso viver novamente naqueles homens, se é a palavra de Deus? Eu e o meu Pai somos um, não três. Nós somos um. Deus está nele. Deus fala através dele. Ele não pertence a si mesmo, porém, ele é a voz de Deus através de lábios humanos. Aleluia! E cada crente hoje à noite é da mesma forma, possuído, tão completamente rendido, até que suas palavras tornam-se como as palavras de Cristo. Ele fala e a palavra é feita carne. Ele fala e a palavra é manifestada. As obras que eu faço, vós também as fareis. Estes sinais seguirão os que crerem. Isaías disse no capítulo 42, que nós lemos há pouco, grande luz tem vindo. Luz! Eu não desejo sair do tema, porém a maior luz que já brilhou estava brilhando naquele humilde pequeno nazareno, um homem sem nenhuma beleza para que nós o desejássemos, um homem sem instrução mundanamente falando, um homem que não conheceu os rituais e as coisas deste mundo,
porém podia atar demônios, ressuscitar mortos, e demônios tremiam. E Deus o reconheceu do céu e respondeu: este é meu filho amado, não diante dos plutocratas, porém diante de um grupo selecionado que ele havia chamado grande luz. Ora, uma luz maior estava brilhando de sua palavra. O que era a palavra? Cristo. Ele era o quê? A palavra vivificada. E a palavra vivificada deu uma luz maior do que ele deu quando ele disse: haja luz, em Gênesis 1. Aquela foi luz de criação, uma criação mortal, a qual deve cair. Porém, sua palavra era vida eterna e luz eterna. Quando um homem crê nisso, tem luz eterna. Luz para aqueles que se assentam nas regiões das sombras da morte. Mateus 4. Trazer luz aos gentios que estavam possuídos e condenados por Deus em seus ídolos. Porém, ele veio como uma luz. O que ele disse? Tua palavra é luz para o caminho, luz para iluminar o caminho para meus pés, para guiar-me. E hoje a luz de Deus é a palavra de Deus manifestada. A luz manifestada. A luz são as obras de Deus faladas pela palavra de Deus vivificada. E é uma luz maior do que era no início da criação. Amém. Luz. Ele é lâmpada para o caminho, meus. Oh Deus, luz, a palavra. Nas trevas, como nós estamos hoje, cheios de credos e denominações, cheios de sensações e fanatismos, abrimos os corações para sepulcros de qualquer tipo de espírito que até mesmo negaria que esta palavra é a verdade e diria: os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo ou falar em línguas, profetas e assim por diante. Eles morreram anos atrás. Então ver Deus no meio das trevas, as trevas de credos, as trevas de denominação, tomar sua palavra e um grupo de pessoas que creiam nela e resplandecer sua palavra e sua luz. A mais luz, ela é luz eterna, mais do que era no início da criação. Haja luz e houve luz. Certamente. Agora, Jesus nunca disse agora que ele ia levá-los a Belém. Jesus nunca disse aos gregos quando eles vieram. Agora, apenas um momento. Se vós quiserdes ver isto, eu vos levarei de volta a Belém, onde eu nasci, e eu vos direi como aconteceu lá naquele tempo. Não foi assim. Ele os dirigiu a um lugar futuro se eles desejassem conhecê-lo. Se desejais me conhecer, em outras palavras, eu não vos levarei a tempos passados e vos direi quando eu nasci em Belém e a respeito de tudo isso. Eu vos dirigirei a um lugar onde eu vou ser crucificado por vós. E ali, se vós fordes crucificados comigo e levardes a vossa cruz e me seguirdes, vós sabereis quem eu sou. Caso contrário a isso, vós nunca aprendereis isso através das vossas artes antigas. Vós nunca. Bem, você diz, irmão Branham, porém nós aprendemos isso através da arte da Bíblia. Não, não aprendemos. Se nós aprendemos isso através da arte da Bíblia, então por que os fariseus não o compreenderam? Não se aprende através da arte da Bíblia, porque nós temos artistas demais tentando pintar isso. Porém, a Bíblia está certa. Porém, Deus é o artista. Os credos hoje dizem: una-se a isto. Diga esta doxologia, repita o credo dos apóstolos, una-se à nossa igreja, dê um aperto de mãos, seja batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são credos denominacionais, correto? O artista não pintou o quadro dessa maneira. O artista pintou que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem vida eterna. As obras que eu faço ele também as fará. Estes sinais seguirão os que crerem. Essa é a maneira que o pintor pintou. Logo, quando Deus reflete isso, você sabe que você encontrou a pintura correta. Fora disso, você está com uma cópia falsa. Amém.
Tome essa velha cópia falsa de algum tipo de credo e jogue a coisa pela porta fora hoje à noite. E tome a luz do Evangelho da Bíblia e deixe o pintor pintar Cristo em você. Amém! Essa é a maneira. Isso mesmo. Não! Ele nunca os levou à manjedoura. Ele nunca os levou ao Natal. Isaías disse, seu nome seria chamado... No mesmo capítulo ele disse, seu nome será chamado... Não... O capítulo 55 de Isaías disse, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Amém! Desejaria que eu tivesse tempo. Eu gostaria de tomar um texto sobre cada um deles. Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade e Maravilhoso. Vamos apenas tomar o pensamento maravilhoso por um minuto. Maravilhoso. Oh, Isaías disse que ele era maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que ele disse que o fez maravilhoso. O que o fez maravilhoso? Quando ele disse isto, eu e meu pai somos um. Maravilhoso. Diga-me que fariseu poderia ter dito isso. Diga-me que sumo sacerdote poderia ter dito isso, com Deus sustentando isto, está vendo? Disse, se eu não faço as obras, agora não creiais em nada que eu digo. Porém, se eu prego isso, então isto mostra que Deus enviou-me para fazer isso. Ele disse, eu e meu pai somos um, não eu e meu pai somos três. Jesus disse, agora o credo diz, eu e meu pai somos três. Porém, a Bíblia disse, e Jesus disse, eu e meu pai somos um. Isso é maravilhoso. Veja como Deus se fez carne, aleluia! Não alguma segunda ou terceira ou quarta pessoa, porém o próprio Deus. Jesus disse assim. Argumente com ele, não comigo. Eu estou apenas dizendo que ele disse, eu e meu pai somos um. Não sou eu que faço as obras, é meu pai. Ele habita em mim. Se vós não credes em mim, crede na palavra, porque ele é a palavra, e a palavra foi feita carne, e eu sou. No princípio era a palavra. Este mesmo escritor do Evangelho, João, disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso faz a ele e a Deus a mesma pessoa, se Deus é a palavra, e ele é a palavra. Eu e meu pai somos um, então. Oh, isso é maravilhoso! Sim, Senhor! Tantas coisas poderíamos dizer sobre isso. Maravilhosas coisas que ele disse. Uma outra coisa que ele disse. Eu sou a luz do mundo. Diga-me que sacerdote poderia dizer isso. Diga-me que denominação pode dizer isso. Diga-me que credo poderia dizer isso. Isso é maravilhoso. Eu sou a verdade. Oh, que coisa! Nossos credos estão a 1 milhão de milhas longe da verdade. O credo não pode manifestar a Deus. O credo não pode, do mesmo modo que Elias disse no cume do Monte Carmelo, se Deus é Deus, que ele responda. O credo não o fará, não, Senhor. Porém, Deus o fará. Quem é Deus? A palavra manifestada. Ele o fará. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade que está no mundo. Eu sou o caminho. Não há nenhum outro caminho a não ser ele. Simplesmente isso. Não passe por um credo. Vinde a mim, está vendo? Eu sou o caminho, a luz, a verdade. Tudo que ele era, aquelas palavras maravilhosas que ele disse. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a luz. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era, que é e que virá. Eu sou a raiz e descendência de Davi, eu sou a estrela da manhã, eu sou o alfa até o ômega, eu sou tudo. Eu e o meu pai somos um, ele habita em mim, eu estou nele. Ele é eu. Eles disseram, tu sendo homem, fazes a ti mesmo Deus? Oh, como ele disse aos fariseus uma vez, vós errais, não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Vós errais,
por não conhecê-lo. Certamente. Maravilhosas palavras! Maravilhosas! Vamos pensar sobre as obras maravilhosas uma vez. O que ele fez? O que era ele que Isaías disse que ele seria maravilhoso? Quando ele o chamou de todos os nomes que ele pôde. Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, tudo isto. Ele disse, ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhosas palavras. Agora nós vamos falar sobre obras maravilhosas por um minuto. Que obras ele fez que foram maravilhosas? Um dia houve uma procissão fúnebre que estava vindo de Naim. Uma viúva com seu único filho, morto, jazia num ataúde, enrijecido completamente, cadáver embalsamado, passando em direção ao sepulcro para ser enterrado. Ele havia viajado desde Nazaré, seus pés doloridos, empoeirado, cansado, esgotado. E ele ouviu aquele choro, ele olhou, vindo na estrada, eis que vinha uma pequena viúva chorando. Seu menino, seu único menino, jazia naquela maca, morto. Resultou que passou por onde Jesus estava. E a morte e a vida não podem unir-se, você sabe. Um tem que ir embora. Ele disse, pare o ataúde. Foi e tocou o menino, e a vida que estava no menino, que havia saído talvez 2 dias, retornou. Eu posso até ver a mortalha começar a mover-se, ver as pessoas começarem a olhar, e um homem que estava morto se pôs de pé. Possivelmente foi e colocou seus braços em volta de sua mãe. Essas são as obras de Deus. Maravilhosas, não foram? Seguramente foram. Eu posso ver Jairo, um pequeno sacerdote. Era um bom homem. Ele cria em Jesus, porém ele tinha que se manter em silêncio devido àqueles com quem andava. Tantos crentes secretos hoje assim. Eles têm medo de serem expulsos de suas igrejas, está vendo? Covardes. Deus não pode usar isso. Deus deseja um homem que possa permanecer ali. Se for necessário a morte, cele-a. Não tema aquele que destrói o corpo, porém, aquele que destrói o corpo e envia a alma para o inferno. Jairo, eu o vejo ir até a casa deste ministro. Entrou onde uma filhinha única de 12 anos de idade, uma menininha, jazia enrijecida, morta. Jazia no sofá. Seu corpinho sem vida jazia ali. Suas mãozinhas pálidas, suas unhas haviam tornado-se brancas, seus lábios haviam ficado puxados para baixo, febre a tinha matado ou algo. Seus olhinhos imobilizados e fechados, e talvez algo encontrava-se sobre eles. Seu cabelinho havia sido penteado com rosas e coisas que foram colocadas em torno dela, e a mãe e o pai gritando, os vizinhos gritando. Sua única filha havia morrido. Eu o vejo entrar naquele cômodo. Amém! E ele olhou em volta, ele viu a todos eles, e começaram a rir dele. Ele os colocou para fora do cômodo. Isso é maravilhoso! Veja, um homem pode tomar controle de toda uma multidão. Porque eles não disseram algo? Eles estavam com medo de dizer algo. Porque eles não condenam a palavra hoje? Eles têm medo de dizer simplesmente isso. Entrou naquele cômodo, tomou aquela mãozinha fria e falou em uma língua estranha, algum lugar no além. E o espírito dessa criança voltou. E ela viveu novamente. Maravilhosas obras. Sim, foram. Foram maravilhosas obras. Provaram que ele era maravilhoso. Eu também posso dizer de Lázaro quando já haviam embalsamado o seu corpo 4 dias antes. Colocaram camada após camada de aromas sobre ele e em volta do pano enrolado neste jovem. E ali estava ele, jazia no sepulcro e apodrecido. Seu nariz havia afundado, seus lábios haviam afundado na sua face, os germes da carne haviam começado a comê-lo, e sua alma estava fora, na jornada de 4 dias em algum lugar. Eu o vejo, seus pequenos ombros caídos. Oh, que coisa! O mundo teria dito, vejam aquilo, vejam aquele homem. Olhem para ele e vocês o chamaram de Deus? Ali está ele indo até o sepulcro chorando lágrimas mortais. A Bíblia disse que ele chorou. Lágrimas caíram de sua face, aspirando o nariz enquanto ele ia até o sepulcro. Ele era um homem então! Porém, eu o vejo dizer, rolem para trás a pedra. Amém, amém.
Ele mudou a cena. Lázaro, que havia estado morto por 4 dias, colocou-se de pé e viveu novamente. Eu posso ver o aroma começar a escorrer através das mantas com que ele foi envolto. O quê? A vida havia entrado novamente. O mau cheiro havia desaparecido. Nova carne havia surgido. Um espírito que estava 4 dias em algum outro lugar retornou para dentro de seu corpo e um homem colocou-se de pé. Isso é que é ser maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Ali estava ele. Seguramente ele estava correto. Nós encontramos a mulher no poço. Quando ele se levantou e conversou com ela por alguns minutos, ele disse que tinha 5 maridos naquela ocasião. Ela disse: Senhor, tu deves ser profeta. Sabemos que quando o Messias vier, esse será o sinal dele. Ele disse: eu sou ele, aquele que fala contigo. Maravilhoso, não foi? Maravilhoso. Certa noite o mar bramava. Ele dormia devido ao cansaço, justamente como um homem. Ele dormia, estando cansado. Os demônios haviam jurado que o afogariam naquela noite. E eles pensaram que estavam com ele quase derrotado. Quando as velas estavam rasgadas e os remos quebrados, o barco estava encharcado e enchendo-se. Eles correram para trás, os discípulos, e disseram: não se te dá que pereçamos? E ele se levantou e esfregou o sono de seus olhos, disse: ó voz de pouca fé, até quando estarei convosco? O que fareis agora? O que fareis aqui neste mar tempestuoso, quando esta grande Galileia está indo bem para o fundo com cada onda? O que fareis agora que o demônio está sentado no outro lado daquela montanha além, sussurrando para aquelas ondas passarem assim e lançando isso ali embaixo? Isto está tirando a água a 30 ou 40 pés de altura. O que fareis? Disse: quanto tempo eu estarei convosco? Colocou seus pés no anteparo do barco e disse: cala-te, aquieta-te. E os ventos calaram-se. Em outras palavras, ele disse: vento, cale a boca. Ondas, desçam de volta para onde devem estar. Não houve nem mesmo uma ondulação sobre a água. Permaneceu ali e olhou em volta, ou voltou para um grupo de apóstolos espantados ali de pé, deitou novamente e continuou o seu sono. Eles disseram: que tipo de homem é este? Maravilhoso! Amém! Maravilhoso! Você não crê que ele era maravilhoso? Seguramente, ele era maravilhoso. Sim, Senhor. Quando esse próprio homem deixou os céus, quando o sistema solar inteiro era sua coroa, cada bilhão de estrelas que pairavam na Terra, cada estrela, que milhões de milhas além, quando eles olharam através daquele telescópio ali no Monte Palomar e puderam ver um espaço de 120 milhões de anos-luz. E todos aqueles bilhões e trilhões de estrelas estavam em sua coroa, e ele as deixou para tomar uma coroa de espinhos. Quem faria isto? Maravilhoso! Que coisa! Eterno era o seu manto! Ele estava vestido com vida eterna. Ele nunca teve princípio. Ele nunca iniciou em Belém. Você sabe como as pessoas tentam pensar que ele iniciou. Ele não teve princípio. Amém. Vestido com vida eterna! E colocou isto de lado para tomar um velho empoeirado manto de morte por você e por mim? Maravilhoso! O céu era seu palácio! Todo o céu pertencia a ele. Esse era o seu palácio. Nada poderia alguma vez brilhar com ele. E ele veio até a terra e até mesmo disse: as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, porém eu nem mesmo tenho lugar para encostar minha cabeça. Isso é maravilhoso, não pensam assim? Amigos, muito contexto eu tenho notado aqui, porém eu talvez não tenha tempo para tomá-los. Eu me apressarei rapidamente. Esse é o Jesus que você deve ver, não o Jesus da denominação do qual eles falam. Não o Jesus dos credos, não o Jesus de algum tipo de Natal mítico, não o Jesus de algum coelhinho de Páscoa,
Porém, o Jesus do Calvário, o Jesus que guardou tudo, de quem os profetas falaram. Nós poderíamos prosseguir aqui, maravilhoso Pai, maravilhoso Pai, maravilhoso Conselheiro, maravilhoso Príncipe da Paz, maravilhoso Deus forte. Simplesmente continuarmos seguindo. Está vendo? Porém, para pôr de lado, nós dizemos isto. Nós devemos ver se você... Esse é o Jesus que nós devemos ver para termos sua vida eterna. Você não pode consegui-la num credo, você não pode consegui-la ao unir-se a uma igreja. Você não pode consegui-la por algum tipo de fábula que lhe contaram sobre o Papai Noel. O Papai Noel não tem vida eterna. Não. Um credo não tem vida eterna. Não conhecer sua palavra, até mesmo dá a você conhecê-la, não dá a você vida eterna. Conhecer a Ele, a Bíblia disse. Conhecer a Ele é vida eterna. Não é conhecer sua palavra, conhecer a Ele. Os gregos queriam ver a Ele. Eles queriam conhecer a sua pessoa. Senhores, queríamos ver a Jesus. Agora você não vê com seus olhos, você vê com o seu coração, está vendo? Você olha com seus olhos, você entende com seu coração. Ver é entender. Você olha diretamente para algo e diz, eu não vejo isso. Porém, você está olhando para isso, porém, você quer dizer que você não entende. Os gregos quiseram conhecer Jesus e ele deu a eles a maneira de conhecê-lo, não de conhecer seu credo, não de conhecer sua palavra, não de conhecer seus milagres, porém, de conhecê-lo. É a única maneira de você encontrar isso é na cruz, não no berço, não. É a cruz para ver. Ele os dirigiu a uma cruz, não a algum credo, ou não a alguma manjedoura ou forma de denominações, porém para a cruz. E agora é a mesma coisa hoje. Um verdadeiro discípulo, e se você alguma vez vier a Jesus, ele nunca dirá, Jesus me disse para ir unir a igreja tal e tal. Ele nunca fez isso. Ele não faria hoje. Não! Você apenas o verá. Ele o dirigirá para a cruz. Vá ali e morra, e então você o conhecerá, se você deseja conhecê-lo. Nenhuma vez ele dirigiu qualquer pessoa para qualquer credo, qualquer denominação, ou para o seu nascimento, ou até mesmo para o Natal. Nenhuma vez ele, em qualquer ocasião, fez isso. Eu poderia ficar nisso um pouco, porém eu não ficarei. Todavia, se não é importante, se Jesus... Você não pode, em nenhum lugar, encontrar na Bíblia onde ele alguma vez dirigirá alguém para algum outro lugar para conhecê-lo, a não ser para a cruz. Isso é correto. Isso é autocrucificação para você mesmo. Aquele que não nascer de novo. Então, se a manjedoura ou Papai Noel... Jesus nunca escreveu um credo, ele nunca ordenou uma denominação. E então, por que nós tornamos isso tão importante e até mesmo pomos toda a responsabilidade nisso? Eu desejo perguntar a você isso, o Natal agora. Por que é então que nossas igrejas realçam tanto isso, que você deve pertencer a esta igreja, que você tem que dizer esse credo, que você tem que fazer isto, aquilo ou aquilo mais? Por que é que nós realçamos tanto isso, se não é importante? Isto mostra que nós temos um tipo diferente de discípulos do que nós costumávamos ter. Eles querem trazer você às suas igrejas, às suas denominações, ou aos seus credos e não a Cristo. As pessoas hoje se lhes perguntam, você é crente? Eu perguntei isso muitas vezes, você é crente? Eles dizem, eu sou batista, eu sou metodista. Bem, isso mostra que você não é crente então, está vendo? Isso é correto, batista. Eles dizem, eu sou pentecostal. Isso não tem nada a ver com isso. Não, senhor. Um crente é uma nova criatura. Porém, é a isso que chegaram hoje. Está vendo? Por que eles fazem isso? O que faz as pessoas dizerem isso? A outra noite eu estava no hospital. Eu ia fazer oração por uma pequena mulher que estava enferma. Ela foi curada. E eu disse... Havia um homem e sua mãe assentados ali, eu suponho que era sua mãe, e ela se parecia com sua mãe. E eu estava falando com a senhora, eu disse, nós teremos a oração agora. E eu virei, vocês se importam se nós orarmos? Ela disse, puxe essa cortina. Eu disse, bem, eu apenas perguntei se vocês se importam se nós orarmos. Ela disse, nós somos metodistas, puxe essa cortina. Eu disse, então isto lhe mataria de medo, é melhor eu puxar a cortina então, está vendo?
Eu disse, se a senhora é apenas metodista, a senhora não é cristã. Logo, eu apenas... Por que dizem isso? Algum falso discípulo apenas os levou até esse ponto. Isso é tudo que eles conhecem. Algum discípulo ensinando errado. Os discípulos de Jesus os levaram até Jesus. Um discípulo metodista os leva até os metodistas. Um batista os leva até os batistas. E um pentecostal os leva até os pentecostais. Porém, um discípulo de Cristo os leva até Cristo, e Cristo os leva até o Calvário. Essa é a coisa real. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É a esse ponto que eles foram levados. Eles somente foram levados até esse ponto, está vendo? Eles dizem, bem, o batista, ou o metodista, ou o presbiteriano, ou o que for, esse é o ponto mais distante a que foram trazidos. Católico, seja o que for. Esse é o ponto mais distante a que foram trazidos, de modo que é só isso que sabem. Porém, graças a Deus, estes discípulos conheciam Jesus. Logo, eles levaram esses gregos até onde eles sabiam que estava a verdade. E um verdadeiro discípulo de Cristo, que alguma vez tem encontrado a Cristo, leva o buscador diretamente até Jesus. E Jesus o dirige ao Calvário, onde morre com ele e nasce de novo de forma diferente. Oh, que coisa! Isso é até onde eles estão. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus. Essa foi a pergunta. Nós não queríamos ver um credo, nós não queríamos ver metodistas, nós não queríamos ver batistas, nós não queríamos ver a nenhum destes, nós queremos ver a Jesus. Porém, qual é o problema? Eu simplesmente tenho que encerrar, meus irmãos. Ouçam com atenção agora apenas alguns comentários aqui antes de encerrarmos. O quê? Eu desejo fazer que isto fique bem batido agora, se eu puder deixar a coisa bem cravada. Os gregos quiseram ver a Jesus. Nunca foi ele encontrado no Natal. Nunca o encontraram em alguma organização. Nunca o encontraram em algum credo. Ele nunca os dirigiu a tais coisas. Você entendeu bem isso? Porém, ele os dirigiu à cruz para morrer. Para morrer. Um verdadeiro discípulo diz, você tem que morrer? Como eu sei quando é que estou morto? Quando você reconhece que toda esta palavra é a verdade, então a palavra começa a viver em você. Bem, você diz, porém nossa igreja ensina, não me importa o que a sua igreja ensina, é o que a Bíblia diz. Aonde você está indo? As outras igrejas ensinam algo diferente, porém esta Bíblia ensina a mesma coisa. Como Jesus disse, quando aceitares esta palavra será manifestada em vós. Fará a mesma coisa que ela diz que fará em vós. Oh, eles dizem... Os dias dos milagres passaram, e a Bíblia disse, Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como você vai fazer isso coincidir quando Jesus disse, aquele que crer em mim, em qualquer lugar, em qualquer tempo? Marcos 16 disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quanto tempo? A todo o mundo. Nem sequer chegou ali ainda, a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí está você. A palavra será feita luz. Ela resplandecerá a si mesma. Agora, se você vai até o berço e diz, um nenezinho nasceu aqui muitos anos atrás. Tolice! Todos os tipos de credos e fábulas que se conta sobre isto, nós sabemos que Jesus sabia que toda essa coisa pereceria e ficaria toda confusa. Porém, há uma coisa que não está confusa, é o Espírito Santo. Um deles diz... Ele nasceu bem aqui. Nós temos uma igreja que foi construída sobre isto. Um outro disse, ele nasceu bem aqui. Como, você sabe quantos pregos eles tinham? Podem provar isto. Pregos originais que estavam na cruz. 19. Cada sujeito segurando um prego. Isto, nós acertamos. Aleluia, nós acertamos. Eles apenas têm alguns ossos mortos e alguns... Nós acertamos, nós acertamos. Este é o lugar que ele nasceu. Outro diz, este é o lugar que ele nasceu. Eles dizem, este é o lugar que ele nasceu. Que diferença faz? Aqui está onde ele nasceu, no coração. Amém. Quando eu morri, ele nasceu novamente, eu nasci novamente nele de outra forma. É isso mesmo. Senhores, queríamos ver a Jesus. Correto. Bem, qual é o problema? Ele se perdeu novamente. As pessoas o perderam. Isso é correto. Porém, o perderam novamente nas grandes multidões, as multidões de credos. Lembram-se de uma vez que ele se perdeu dos seus pais? Ele está perdido novamente. Ele se perdeu. Desça nestas ruas! Como tem sido nos últimos dias. Olhe para as multidões desenfreadas, empurrando e acotovelando e bebendo e amaldiçoando e praguejando.
Toca os sinos, toca os sinos. Cristo está perdido. Ele não está perdido, as pessoas o perderam. Onde eles o encontraram, onde eles o perderam. É aí onde nós o encontraremos. Porém, ele está perdido em seus credos e nas multidões. Ele está perdido. Cristo está perdido na multidão comercial. A multidão comercial está dizendo: nós temos que celebrar o Natal. Uma senhora disse outro dia, estando ali, quando a esposa e eu estávamos ali, disse: eu trouxe um quarto de uísque para o meu pai. Um outro disse: eu vou comprar. Eu direi a você o que vou comprar para o papai. Eu vou comprar para ele baralho e fichas. Nós jogaremos strip poker. Está vendo? Celebram o Natal. Outros diziam: eu comprei um pacote de cigarros para a mamãe. O que você comprou para ela? Oh, Deus! Ele está perdido! Eles o perderam no Natal. Eles o perderam na Páscoa! Um coelhinho ou um novo chapéu, não a ressurreição, não o nascimento de Cristo. Eles o perderam em seus credos, quando fizeram dele 3 deuses. O cortaram em pedaços e fizeram um ídolo, ao invés de conhecer quem ele é. Eu e o meu pai somos um. Vocês o perderam. Ele está perdido na multidão religiosa. Como a multidão religiosa, ele está perdido para a sua igreja. Na Laodiceia, a última era da igreja, disse que ele estava do lado de fora da igreja, batendo, tentando entrar. A cena mais comovente em toda a Bíblia é a condição da igreja nos últimos dias antes dele vir. Nenhuma outra era da igreja jamais o colocou para fora. Eles não sabiam a diferença. Agora, quando eles realmente conheceram o verdadeiro poder do Espírito Santo, eles o expulsaram do lugar. Do lado de fora, batendo na porta: eis que estou à porta e bato. Seguramente. Eles o perderam nas suas multidões comerciais. Eles o perderam nas suas multidões religiosas. Isso é correto. Fizeram credos disso. Fizeram denominações disso. Perderam isso. Pegaram o ritual em vez da Bíblia. Pegaram um monte de ideias do homem em vez do que Deus disse. Disseram: coloque seu nome no livro. Dê um aperto de mão. É só isso que você tem de fazer. Batize-se, Pai, Filho e Espírito Santo. A coisa toda é falsa. Isso é correto. É aí onde a multidão da igreja o perdeu. Quando eles o perderam. Por quê? Não em seus edifícios de igreja, não nas coisas deles, seus grupos de pessoas, porém, eles o perderam quando deixaram a palavra. Se vós estiverdes em mim, e minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes, isso vos será dado. Isso vos será feito se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, porque é Deus feito carne novamente. Está vendo? Se vós estiverdes em mim e minha palavra em vós, então simplesmente pedireis o que quiserdes, vos será feito. É isso. Porém, hoje eles não estão. Eles são hoje metodistas, amanhã batista, no dia seguinte presbiteriano, não chegaram a lugar nenhum ainda. Se minha palavra estiver em vós, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Aleluia! Irmão Neville, isso é tão verdade. A palavra se fez em sua carne falando através de você. Os pentecostais o perderam. Oh, sim. Eles o tinham há alguns anos atrás, porém eles o perderam. Como eles perderam? Vendo quem poderia construir o maior edifício, quem poderia ter a maior igreja, o coral mais bem treinado. Se há algo que eu não gosto, é uma voz treinada em excesso, que se levanta e canta como se estivessem com cólica, que, seguram a sua respiração até que eles ficam pretos na face. Eles não estão cantando, eles estão apenas fazendo um barulho. Porém, o que eu gosto é de uma boa pessoa antiquada, sincera, pentecostal, nascida de novo, cantando do seu coração. Se não conseguem cantar afinado, ainda assim estão com o Espírito ali. Pode-se senti-lo passando forte por você. Aleluia! Eu gosto disso. Eu gosto demais desses efeitos posteriores. O Espírito Santo abençoando isto, você sabe. Eu gosto demais disso. Isso é verdadeiro mesmo para mim. Sim, porém eles o perderam. Corais bem treinados e pregadores bem treinados, sim. Oh, que coisa! Todos os tipos de cabelo crespo, você sabe, e inclinam suas cabeças nessa direção para tirarem suas fotografias e... Oh, sim, bem treinados, eles seguramente são. E isso
é ser bem treinados. Extensas escolas dominicais, certamente. Cada igreja tentando superar a outra em escola dominical. E nem mesmo se fala de escola dominical na Bíblia. Isso é um dogma metodista. Foi primeiramente chamada de escola para o esfarrapado. Todos agora vão à escola dominical que não podem ficar para a igreja porque se tomou algo além do que Deus disse. Isso é correto. E lembre-se, eu nunca disse que eu preguei nada em inspiração em minha vida que eu tive que voltar atrás, como eu fiz a respeito dos altares o outro dia e coisas mais. Você sabe, semente da serpente ou qualquer coisa quanto a isso. Deixe alguém vir e derrubar isto com a palavra de Deus. Não, é aí onde eles o perderam. Extensa escola dominical, ou a maior tenda que há, o grupo mais bem vestido da cidade. Isso é Pentecostes. Ora, nós pertencemos à primeira igreja. O melhor grupo da cidade frequenta aí. Diáconos casados 3 ou 4 vezes. Diáconos na junta. Talvez o pastor também. Todos os tipos de tolices nas igrejas hoje. Está vendo? Onde eles fizeram? Eles perderam Jesus. Bem, você sabe que nossa denominação é a maior em Pentecostes. Nossos homens são os homens mais bem treinados que há ali. Eles talvez sejam tudo isso, eu não nego isso. Isso se aplica às lojas e aos campos teológicos, porém eu estou desejando conhecer um homem que conheça Jesus, o tenha visto e tenha nascido de novo, e a palavra esteja se refletindo em sua palavra. Você pode ver que ela não é sua, ela é... Ele se rende tão completamente até que é Cristo falando através dele. Aí está. Essa é a razão que os sinais e maravilhas seguem essa palavra, porque é a palavra de Deus. Porém, se a palavra de Deus diz uma certa coisa e este grupo diz, não, nossa organização nos expulsará se nós crermos nisso. Então, ele está acabado ali mesmo. Ele se desliga ali mesmo. Isso é tudo. Você talvez mecanicamente instigue algo. Você talvez coloque algum tipo de mistificação e imagine isso, aquilo ou aquilo mais. Porém, a coisa genuína não está ali. Sim, Senhor. Certamente. As igrejas estão trocando Cristo pelo mundo e pelos credos. A igreja está num programa de troca. Eles seguramente desejam trocar. Sim, Senhor. Eles vão e eles trocam. Eles desejam um programa de troca. Eles desejam trocar o que Deus diz pelo que a denominação diz. Eles desejam trocar o que Deus diz para seguir o pastor. Eles desejam trocar o que Deus diz para seguir a organização. Eles estão trocando. Sabe de uma coisa? As pessoas estão procurando para comprar. Tem um grande comercial que está passando agora. É um outro Natal, apenas uma falsa invenção. Se nós tivéssemos um pouquinho mais tempo, eu vou voltar neste tema novamente um dia. Está passando demais aqui em cima o que o Espírito Santo me deu há pouco, está vendo? Enquanto a igreja está trocando, a igreja está procurando para comprar. As pessoas estão, assim chamada de igreja. Sim, Senhor, eles estão trocando, eles seguramente estão. Procurando para comprar e trocando. Estão procurando o que para comprar? A maior igreja, a multidão mais bem vestida, a maior denominação. E as pessoas, eu vou dizer algo. As pessoas estão tentando encontrar, até mesmo pentecostais. As mulheres pentecostais estão tentando encontrar um lugar que as deixem passar com mais coisas do mundo. Shorts, cabelo cortado curto, pintura. Elas estão procurando para comprar. Bendito seja Deus, eu sou pentecostal. Aleluia, eu pertenço a isto. E, nosso pastor não crê nisso. Está vendo? Você está procurando os que as deixem viver do modo mais sujo. E Deus tem misericórdia. Os que as deixem viver do modo mais imundo e mais parecido com o mundo que elas possam. Estão procurando de lugar a lugar para comprar, desprezando Cristo. Isto talvez triture quase tudo. O objetivo era de fazê-lo. As pessoas estão procurando para comprar. Elas estão fazendo compras de Natal, onde possam encontrar pechinchas. Pessoas que andam procurando pechinchas. Bem, eu sou pentecostal também. Bem, nós não temos essa coisa de mentalidade estreita, porém, a Bíblia disse isso. Se ele é um verdadeiro discípulo de Cristo, ele o guiará até a cruz. Irmão Branham, eu fui e falei em línguas.
Isso não quer dizer nada. Uma mula fez isso um dia. Sim, senhor. Sim, não é meu propósito zombar da santa palavra de Deus. Eu creio em falar em línguas, porém os demônios falam em línguas. Uma pessoa pode falar em línguas e viver qualquer tipo de vida. Porém, eu quero dizer que o demônio tem uma cópia de tudo que Deus fez. E ele pode copiar tudo, a não ser o genuíno nascimento de Cristo. E ele não pode fazer isso, porque você tem que morrer primeiro. Logo, a palavra o ressuscita. Como você sabe quando é que você está vivo? Quando essa palavra, cada palavra dela é feita carne em você. Tudo que a Bíblia diz, você diz a mesma coisa e isso acontece. Precisamente como ele disse. É aí quando está. Quando o seu espírito concorda com ele, ele é a palavra. Quando o seu espírito concorda com o que ele disse e o espírito se manifesta através da sua palavra, então você está vivendo. Está vendo? Você terminou de procurar para comprar então e trocar e todo o resto disso. Está tudo resolvido. Sim, as pessoas estão procurando para encontrar onde possam viver de modo mais mundano. Pentecostes e todos. Vocês, pentecostais, não zombem dos batistas e presbiterianos. O roto não pode rir do esfarrapado. Não, senhor. Não, definitivamente. É tudo a mesma coisa. Então eles estão procurando para encontrar onde possam entrar numa igreja e unir-se a uma organização, que possam ser populares, bem considerados na cidade. O prefeito da cidade vai até a igreja. Ele poderia ir a uma igreja e ser nascido de novo. Agora, eu estou apenas falando na tendência. A maior igreja na cidade. Eu conheço pessoas exatamente hoje que pertencem a uma pequena organização aqui na estrada, uma igrejinha, porém era muito pequena. Logo, eles disseram, logo nossos filhos irão e nós podemos ser considerados um pouquinho melhor. Eles levaram sua carta de uma igreja e foram para outra, uma organização maior. E além disso, esta outra passava filme no porão e eles jogavam bunco e é tudo assim, você sabe. E tinham esses jogos e assim por diante, assim. Logo eles levaram as crianças ali. Eles tem uma mesa de sinuca ali no porão, está vendo? Para que possam jogar sinuca e ter recreação e coisas assim. E ter uma aula de escola dominical de 10 minutos é a hora do café e uma pausa para que o pastor pudesse fumar cigarros e sair. Sim, isso é correto. Eu não diria isso a menos que eu soubesse do que estivesse falando. Isso é correto. Certamente. Veja, eles estão procurando para comprar. Você podem seguir adiante e viver o tipo de vida que querem viver, fazer qualquer coisa que desejam e ainda receber promessa da vida eterna na vida futura. Eles estão procurando isso para comprar. Eu estou dizendo-lhe, se você deseja fazer compras, venha ao Calvário. Isso encerra. Morra para a sua pessoa suja, seus pecados, e nasça de novo de uma forma diferente. E se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em você. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é correto. Diz, eu não creio em santidade. Não me admiro de que você não possa. Porém, a Bíblia disse que sem ela, nenhum homem verá a Deus. Deus é santo. Se Deus vive em você, você também é santo. Dizer-me que você pode sair nessas festas e beber um pequeno drink social. Ora, os pentecostais fazem isso. Vão nestas festas e tomam aquelas mulheres aí e vivem nesses lugares. E vão e despem-se em maiôs e vão nadar diante de homens, quando seus maridos, irmãos e irmãs e assim por diante, e pessoas pentecostais saindo em maiôs e chamando a si mesmo de membro da noiva. A noiva de Cristo não faz essas coisas. Ele está procurando para comprar, seguramente. Tomando o caminho fácil, logo prometem vida eterna futura. Você não a tem, a menos que esteja vivendo em você a palavra de Deus, sendo uma testemunha viva que Ele está vivo e você está vivo nele. Que coisa! Senhores, queríamos ver a Jesus. Não estes credos, não estas coisas que as pessoas fabricam. Nós queríamos ver a Jesus, porém Ele está perdido para eles. Por quê? Só um momento. Por quê?
Porque ele está perdido para eles? Porque ele está perdido para Pentecostes? Porque ele está perdido para o Metodista e os Batistas? Porque ele está perdido para aquelas organizações? Porque eles não querem tomar o seu grão de trigo e deixar cair no Calvário e morrer para os seus credos e nascer da palavra. Então nós somos lavados pela água da palavra. Amém! Nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, e os sinais que Cristo disse que o seguiam, lhes seguirão. Cada mulher que vier ao seu lugar, cada homem que vier ao seu lugar, o Espírito de Deus virá ao seu lugar, e a igreja do Deus vivo será sem mancha, seguramente. Amém! Sim, Senhor. É dessa maneira que se faz. Não há morte para o grão de trigo deles. Eles não deixam cair suas denominações. Eles não a deixam morrer. Se a organização batista deixasse esse grão de trigo batista cair na terra e o deixasse morrer, se a metodista deixasse seu grão de trigo cair, se as Assembleias de Deus e a Pentecostal Nome de Jesus e as unicistas e trinitárias e todas as diferentes Igreja de Deus e todas aquelas outras deixassem esse grão de trigo cair na palavra e a deixassem morrer para seus próprios pensamentos e deixar esta palavra permanecer e vir à vida, então eles diriam: se não credes em mim, credes nas obras que eu faço, pois são elas que testificam de mim. Quais são as obras? Jesus disse: estas obras, as obras que Deus deu-me para fazer. Ele disse: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. As mesmas obras que Deus fez estavam nele, faziam a ele e o Pai um. E as mesmas obras que Jesus fez e o Espírito Santo de Jesus em você o fará fazer as mesmas obras. As obras que eu faço, ele também as fará, certamente. Não deixará o grão, o que eles fizeram, somente membros mortos, mortos em pecados e transgressões, mortos em instrução, mortos nas coisas do mundo. Isto tem importância para eles. Essa é a razão por que não são nascidos de novo. Essa é a razão por que os sinais não podem seguir. Por que razão? Somente membros mortos têm que ser. Um ministro tem que ter grau de PhD, LLD, antes que ele possa pastorear algumas igrejas. E talvez ele não conheça as primeiras letras do alfabeto, ABC. Sempre crer em Cristo. Se ele crê em Cristo... Um rapaz veio me procurar o outro dia e disse: por que o Senhor não deixa aquelas pessoas em paz, batendo sempre na mesma tecla com elas sobre a maneira que se vestem e as coisas que fazem? Se o Senhor é um profeta. Eles disseram: as pessoas pensam que o Senhor é profeta. Eu disse: eu sei, eles têm dito isso, eu não sou, porém, eu disse, disse, bem, elas creem que o Senhor é. Então, por que o Senhor não lhes ensina como ter visões e andar diante de Deus? Eu disse: se elas não conhecem o ABC, como eu vou lhes ensinar álgebra? Se elas não conhecem o jardim da infância, não sabem como se comportar, não sabem como olhar e atuar e vestir e ser decente, como se vai ensiná-las coisas proféticas? Jesus disse: se não credes nas coisas que estão aqui, as coisas terrenas, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? As coisas que você mesmo pode fazer, parar de fazer essas coisas. Não pode fazer nem isso, como você vai encontrar as coisas espirituais, pessoal? Não é isso certo? Sim, Senhor. Somente mortos para suas instruções. Eles têm multidão de letrados. Agora, eu vou encerrar dizendo isto, apenas estas poucas palavras. Minha mensagem de Natal é: deixe-me dirigi-los hoje à noite à cruz. Amém. E você, o grão de trigo, caia em Cristo ali e morra. Ali você encontrará sua vida em sua palavra, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa seja a minha mensagem de Natal para vocês. Eu não os estou dirigindo a uma manjedoura, a um berço, a uma igreja, a uma denominação. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus. Então eu o dirigirei a ele. Ele o dirigirá à sua morte, enterro e ressurreição. E você deixe o seu próprio grão de trigo cair ali, e deixe a sua palavra se tornar real em você. E você verá que ele é o mesmo ontem, hoje,
e eternamente. Senhores, queríamos ver a Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Pai celestial, ainda que as horas passam rapidamente e o Espírito Santo se move entre as pessoas, e amanhã é o que se supõe ser a adoração do dia que tu enviaste teu Filho unigênito ao mundo, e eu tentei hoje à noite não dirigir as pessoas a uma manjedoura onde ele nasceu, pois ele era apenas um bebê então. Porém, estou tentando dirigi-los ao propósito para o qual ele nasceu, para que ele pudesse tornar-se o Salvador deles, para que ele pudesse tornar-se o Deus deles, seu Rei, seu tudo em todos, para que pudessem conhecer aquele que enche todo o espaço, para que pudessem conhecê-lo, não um que começou em Belém, porém um que nunca teve um princípio, um que é o Deus eterno, que podia se colocar na terra e dizer: eu e o meu Pai somos um. Eu estou tentando atuar como um discípulo da melhor maneira que eu sei. Quando pessoas com o coração faminto foram aos discípulos que eram fiéis, Filipe e André, eles os levaram à presença do Senhor Jesus, e ele os dirigiu a uma morte que se aproximava, de modo que eles o conhecessem e pudessem vê-lo. E hoje à noite, Pai, da mesma forma, eu os dirijo a um calvário, onde o Filho de Deus, Deus manifesto em carne, tomou a forma de um ser humano e se colocou em tabernáculo. Mudou sua aparência, transformou-se do Deus eterno em glória, com o eterno, tornou-se um ser humano e armou sua tenda entre nós, e tornou-se um de nós para ser um parente redentor, para trazer-nos de volta a uma lembrança de um Deus poderoso que nos criou. Ali ele morreu no Calvário, e ali nós devemos morrer com ele, assim como ele morreu, o Filho de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós devemos morrer também e deixar nosso grão de trigo cair na terra com ele. Nossas vidas estejam mortas e escondidas nele. E então ressuscitado na sua ressurreição para levar adiante sua obra, para deixar o mesmo Deus que estava nele, trazer à luz a manifestação da palavra da igreja nestes últimos dias, como ele prometeu. E Deus, nós estamos tão felizes de ver que ele está vindicado em cada partícula disto, para mostrar que ele é Deus, ele cumpre sua palavra. A grande coluna de fogo está ainda entre nós. Os grandes sinais e maravilhas que ele prometeu ainda estão acontecendo. Deus, estamos tão felizes por isso hoje à noite, que é o propósito que o trouxe para a terra, que nós temos direito de possuir seu Espírito em nossas vidas, que dá-nos vida eterna. Sua palavra feita carne em nosso próprio ser. Deixa-nos render hoje à noite, Senhor, render-nos completamente a tudo deste mundo, que possamos estar mortos para as coisas do mundo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo, para sairmos neste próximo ano, se o ano durar até o fim ou se até mesmo chegar, Senhor Jesus, para sermos novos vasos consagrados de Deus, lavados pela água da palavra através do sangue e separados para o serviço por Cristo. Concede, Senhor, nós nos entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Vamos levantar nossas mãos e nossos corações enquanto cantamos. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Vamos inclinar as nossas cabeças e nossos corações e serenamente cantar, porém, para Ele agora, como se vocês estivessem olhando diretamente para Ele. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Se esse é o seu testemunho agora, levante sua mão e diga: junto a Ti. Verdadeiramente, Senhor, não a igreja, Tu, não um credo, porém Tu, não uma manjedoura ou um berço, Tu. Deus, que Tua palavra esteja em mim, de modo que eu esteja junto a Ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Agora, enquanto cantamos novamente, pegue na mão de alguém e diga: eu orarei por você, cristão. Quando vocês tomam suas mãos
Isso está dizendo que eu orarei por você, cristão. Ore por mim. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Agora, enquanto vocês estão de cabeça inclinada em uma manjedoura há muito tempo atrás, eu sei que é realmente assim. Um nenê nasceu para salvar o homem dos seus pecados. João o viu na margem, o Cordeiro para sempre, sempre. Ó Cristo, o crucificado do Calvário. Junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Você o ama? Ele não é maravilhoso? O coxo fez andar, o mudo fez falar. Aquele poder que foi falado com amor sobre o mar. O cego fez ver, eu sei que poderia somente ser a misericórdia desse homem da Galileia. Agora, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Esse é o seu desejo hoje à noite? Diga amém, se é. Oh, quão maravilhoso! Quero andar contigo sempre, somos peregrinos, na jornada minha aqui. Deus os abençoe. Não exatamente um Feliz Natal, porém que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês, que o Cristo do Calvário os esconda nele e os cubra, e os envolva de tal forma e os oculte em sua palavra, até que sua palavra seja feita carne em vocês, é minha oração. Deus os abençoe. O pastor agora, o irmão Neville.